Muito bem, rapaziada, você que acompanhou na noite deste sábado aqui do Estádio Cruzeirão, uma noite festiva e mais do que festiva, homenagear e comemorar junto com a comissão técnica e a presidência do clube mais experiente, aquele que é o mais antigo da cidade de Cruzeiro do Sul, ele que representa o Vale do Juruá hoje no futebol profissional do estado do Acre. Eu vou conversar primeiramente com o jogador Marcelo, está aqui conosco o técnico da equipe do Nauas, professor Zacarias, o Marcelo que já tem várias partidas jogadas pelo Nauas, inclusive disputou na Série A e também a Série B pela equipe do Nauas. E hoje fazendo esse jogo festivo, Marcelo, é um momento importante para você, que é um garoto, chegou há pouco tempo no Nauas, mas é um clube que tem uma história e que com certeza merece essa lembrança importante da sociedade e o apoio da população de Cruzeiro do Sul. Sim, claro. Primeiramente, boa noite. Assim, o meu vínculo com o clube do Nauas é um vínculo que eu falei até para o Zacarias já sobre isso aí, que graças a eles que eu consegui assim, me reinventar no futebol, sabe? Dar um desenvolvimento da minha carreira, sabe? Porque eu já estava quase desistindo, desacreditado, mas daí surgiu a oportunidade. O professor me proporcionou juntamente com a presidenta, e daí eu não pensei nem duas vezes, aceitei a proposta e para mim sempre vai ser uma honra defender esse clube, um clube que eu tenho o maior carinho. Nauas para mim é uma casa, na verdade, e eu sou muito grato. E fazer também que eu apelo para o povo do Vale do Juruá, aqui do nosso Juruá, querido Juruá, que possam nos ajudar, né? O Nauas precisa de vocês, de todos nós, na verdade, desse apoio, porque queria eu ver e sentir também essa sensação de ver o time do Nauas disputando as competições nacionais, né, como Copa do Brasil e entre outros. E no mais é só agradecer mesmo, sabe, pela oportunidade, a Zacarias também por ter me convidado, e eu vim hoje é uma honra para mim. Você que disputou a Série B esse ano pela equipe do Nauas, você pretende voltar novamente para disputar o ano que vem e reforçar aí a defesa do Nauas? Sim, esse ano foi uma grande experiência, sabe? A minha segunda passagem pelo time do Nauas. E, cara, quem decide o futuro não é eu nem ninguém, não, né? É Deus, ele que é o soberano, pode tudo. E também um cara aqui que é meu parceiro, o mestre Zaca, é ele quem vai fazer isso aí, vai monitorar e vamos ver, né? Ao decorrer da minha carreira, como é que vai ser. Mas à vontade, você tem vontade? Claro, o Nauas para mim é um clube que eu sempre vou carregar para minha vida toda, sabe? Graças a ele que eu consegui, assim, ser um pouco reconhecido, entendeu? Então beleza, tá aí, olha, a gente conversando com o zagueirão Marcelo, que também foi vice-campeão estadual pelo Galvez e voltou ao Nauas. A gente conversa com o presidente, com ele que foi presidente do Nauas e hoje é treinador da equipe do Nauas. Uma noite importante que com certeza o Nauas precisava, a comunidade cruzeirense precisava ter essa noite e conhecer a história desse clube, né, Zacarias? Não, sim, o Nauas, eu digo que o Nauas é uma dos 5 símbolos de Cruzeiro do Sul. Né? Só para a gente ter uma ideia, os cinco principais símbolos de Cruzeiro do Sul, se a gente for citar, a Catedral é um, as geladeiras de Cruzeiro do Sul é outra, né? O Igarapé Preto é outro, né? E o Nauas é outro símbolo, e a farinha de Cruzeiro do Sul é outra. Então essas coisas aí representam Cruzeiro do Sul. E o Nauas tem uma história bacana. Nós guardávamos uma carta do nosso saudoso Orley Camili, o que ele pediu para a gente fazer. Imagine a cabeça do empreendedor, do naipe, do gabarito do ex-governador, esse saudoso governador Orley Camili, e o que ele pediu. Então o que ele pediu a gente fez, que era encher o Nauas de tecnologia, trazer todos os cursos, conhecimentos de um clube profissional. A gente trouxe. E também limpar o Nauas se tornar um clube adimplente, com as suas respectivas certidões negativas e também com os seus, vamos dizer assim, os seus reconhecimentos e os seus como é que eu posso dizer assim, os seus diplomas dentro do conhecimento da CBF, da FIFA, o que é um jogador profissional. Aqui com relação ao Marcelo, nós compartilhamos da mesma empatia aqui, né?
e gostaria muito de ter o Marcelo, mas hoje os 6 principais clubes de Rio Branco disputam o nome do Marcelo, clubes também de fora do estado, do Rio Grande do Sul, disputam o Marcelo, tem proposta, então é muito difícil segurar. E aí eu queria agradecer à imprensa, principalmente a você, que é um cronista de alto nível, e é isso que a gente precisa levar à sociedade. Então, Cruzeiro do Sul é a segunda cidade do Acre, e a coisa mais justa do mundo era o Nauas, era Cruzeiro do Sul também ter a segunda força no futebol profissional. Nós acabamos de ver aqui 2 times, principalmente a seleção de Cruzeiro do Sul, que estava sendo representada aqui pelo Nauas ou representando o Nauas. O time desse joga em qualquer campeonato acreano. Agora a gente precisa fazer um trabalho de profissionalizar. Um atleta desse, na hora que ele tiver a consciência e nós de Cruzeiro do Sul tiver a condição, a capacidade de pegar um atleta desse e separar para o profissional, um time desse aí disputa qualquer campeonato em pé de igualdade com qualquer time de Rio Branco, mesmo que eles tenham investimento mais alto e que reforce com o jogador de fora. Então a gente precisa ver isso, precisa bater nessa tecla para que a gente possa despertar Cruzeiro do Sul, as autoridades, né? A dona Beth Camille fez um apelo, nós precisamos implantar uma categoria de base aqui, agora o Nauas está totalmente adimplente, acho que esse aniversário foi um marco. Então isso a gente pensa e na hora que a gente separar por quê? Porque o berço é o amador. Ninguém no profissional veio da Lua, veio de Marte, não. Todo mundo do profissional veio do amador, seja da base, seja do campeonato de várzea, seja do campeonato amador, seja da escolinha. Tudo é amador, então no profissional não veio ninguém de uma outra, não veio ninguém de Proveta, não veio ninguém de nenhum outro canto. Todos do profissional são oriundos do amador. Então nós temos um amador muito bom, excelente, e esse amador aqui é como se fosse uma árvore que veio dar o fruto, e o fruto do amador é o profissional. Agora, professor, o time do Nauas, depois de ter, como foi citado aqui, em 2010, vice-campeão estadual, depois teve algumas baixas, oscilando ali, mas permanecendo na primeira divisão. Depois o time foi rebaixado para a segunda divisão, esse ano disputou a segunda, não conseguiu vaga para voltar à primeira. Como é que o senhor vive esse momento do Nauas? Como é que foi para vocês esse momento do Nauas, de estar disputando o tamanho que é esse time, com a história que desse time está disputando a segunda divisão? Exatamente. O que aconteceu foi que nós tivemos que abandonar o futebol em detrimento da parte administrativa e do caráter e da conduta do Nauas. Então, nós tivemos que recuperar o Nauas. Quando nós assumimos o Nauas tinha acabado de ser vice-campeão, mas devia 600 mil na praça. O Nauas tinha processos trabalhistas, o Nauas não cumpria com as suas responsabilidades, o Nauas quebrou um açougue em Cruzeiro do Sul, quebrou vários hotéis em Rio Branco, quebrou vários restaurantes em Rio Branco, quebrou agência de passagem aqui de Cruzeiro do Sul, teve dono de agência de passagem aqui que teve que vender parte do patrimônio para pagar as passagens que o Nauas não cumpriu. Então, o que a gente fez quando a gente sumiu? Nós abandonamos o futebol, apenas mantemos em cumprir todas as agendas, independentemente do placar que fosse. Nós sabíamos que ia sermos lanterna, principalmente em todos os campeonatos que participasse, mas que a gente tinha que recuperar isso. A índole, que foi uma ordem do seu Arley Camille. A frase que ele me disse foi: restaure a índole e a dignidade deste clube. Então nós restauramos a dignidade do clube. Ser lanterna não fere a dignidade, mas enganar os outros fere. Então nós vinha ferindo a todo mundo. É um clube que em Rio Branco tinha hotel que o Nauas devia 40 mil. Essa dívida de 40 mil que foi perdoada ao longo desses tempos que a gente está com o Nauas, né? O Hotel Inácio, na pessoa do empresário Bruno, nos perdoou a dívida, entre outros. Então assim, hoje o Nauas está com todas as suas dívidas paga ou perdoada pessoalmente e com todos os cursos e os conhecimentos para trabalhar. Então hoje o Nauas está digno, entregamos de volta ao seu Arley Camille, hoje na pessoa da dona Beth Camille. Então por que a gente perdeu? Porque nós não visamos futebol, nós visamos limpar o Nauas, conseguimos. Agora sim, é a hora de fazer o Nauas retomar o seu caminho vitorioso, grande como ele é, e o futebol cruzeirense, grande como é. E tem mais um detalhe, uma crítica que eu faço ao futebol de Cruzeiro do Sul. O futebol de Cruzeiro do Sul precisa dar uma resposta. Nós temos um celeiro de craques, mas nós não temos nenhum jogador com expressão. Por quê? Porque nós nos debruçamos apenas e tão somente no amador, e nós sabemos que nós precisamos pensar da seguinte forma: o amador é a árvore
e o profissional é o fruto dessa árvore. Então, nós temos que entender que não existe fruto sem árvore. Então, quem que é mais importante, o fruto ou a árvore? Não dá para você avaliar. Os dois são, um depende do outro. Então, o futebol profissional é fruto do amador. Nós precisamos tirar algumas arestas, algumas rivalidades. Ninguém é melhor que ninguém. Um é a árvore e o outro é o fruto. Então, o que se colhe do amador? Se colhe o profissional. O fruto do futebol amador chama-se profissional, que é um time profissional. A luta agora é para fazer esse time voltar à Série A do futebol acreano no ano que vem, professor? Não, com certeza. E assim, é ruim a gente falar isso, mas era muito melhor nós não subirmos esse ano, porque nós íamos enfrentar 6 grandes investimentos, né? Rio Branco, que é um grande investimento, o Maitá, grande investimento, né? Aí Independência, o Galvez e o Vasco, que agora foi chamado para participar de Copas, né? Então são investimentos altíssimos. E aí, além desses 5, mais o Santa Cruz, que é um time milionário. Então, se nós tivéssemos subido, despreparado como estamos, na forma como estamos, para enfrentar essas 6 grandes forças, mais o ADESG, né, dificilmente a gente ia resistir. Então, 2026 seria uma nova queda. Então é muito melhor nós permanecer aqui sem dívida, se estabilizar e tentar uma arrancada a partir de 2026. Muito bem, então, portanto, rapaziada, a nossa entrevista com o treinador da equipe do Nauas, professor Zacarias Lopes, comandando juntamente com toda a equipe e a diretoria do Nauas nessa noite festiva aqui no Estádio Cruzeirão, no Estádio Cruzeiro do Sul, em que 3 jogos aconteceram. A seleção sub-20 de Cruzeiro do Sul empatou em 2-2 com a seleção sub-20 do município de Rodrigues Alves. Na sequência, ex-jogadores do Nauas venceram por 3-2 os amigos do Nauas aqui no Estádio Cruzeirão. E aí o Nauas, né, os jogadores que disputaram aqui o Copão do Vale do Juruá pela seleção de Cruzeiro do Sul, vestiram a camisa do Nauas representando o Cacique do Juruá, venceram a seleção de Moço Lima pelo placar de 2-1, né, aqui no Estádio Cruzeirão. E a gente mostrando tudo e acompanhando para você que acompanha aqui pelo Marca Esportiva e também pela Rádio Integração FM 99.9.